Olá, alunos de marketing! Nós vamos falar na aula de hoje sobre endomarketing, o marketing voltado para dentro das organizações e qual a importância ou de que forma a gente pode fazer com que este marketing trabalhe para vendas, né? Para vender também dentro da nossa empresa. Então, o marketing interno ou marketing para dentro, ele pode ser definido lá pelo Kotler, vocês vão ver aí outras definições, como uma tarefa bem-sucedida de contratar, treinar e motivar funcionários hábeis que desejam atender bem os consumidores. Por quê? Porque o marketing interno, ele está muito atrelado, muito voltado a gestão de pessoas, né? No seguinte sentido, de que se você sabe contratar bem, se você treina o seu funcionário, se você dá a ele a motivação correta para trabalhar, se você insere ele dentro da cultura organizacional de vendas, você vai trabalhar marketing dentro da empresa, que é aquele momento em que a pessoa chega dentro da tua loja, dentro da tua companhia, ou que ela lida com o teu funcionário e ela compreende que aquele funcionário é mais do que só uma pessoa cumprindo uma tarefa, mas é uma pessoa que entende da organização e que faz, né, a sua atividade de uma forma que traga vendas, né? Que traga lucro para a organização. Nesse sentido, que é aquele funcionário que não vende só aquilo que a pessoa veio buscar, mas que consegue trazer aquela pessoa para dentro da organização. É assim, por exemplo, você compra numa determinada loja por conta daquela pessoa, que ela é tão simpática ou te atende tão bem, ou faz compras voltadas para ti, né? Ou seja, ela vai lá e traz produtos que você vai utilizar. Então, você vai lá e continua buscando essa pessoa. Isso é endomarketing. Então, o endomarketing, ele tem mais a ver com a gestão de pessoas, no sentido de que a gestão tem que se preocupar em colocar as melhores pessoas no atendimento ao público, porque essas ações vão valorar o meu produto, né? Essas ações vão fazer com que eu venda de fato. Isso ficou bem complicado agora na pandemia, porque muitos super vendedores tiveram que migrar para WhatsApp, por exemplo. Então, trabalhar o endomarketing nesse período, ele passou a ser trabalhar só os vendedores, mas também o tipo de vendedor e o tipo de abordagem que eles têm. Por exemplo, não sei se vocês repararam, mas as companhias que nos ligavam antes, elas mudaram muito a abordagem das ligações. Se antes, quando eles ligavam, eles tentavam te forçar a uma venda, eles te respeitam muito mais agora, porque eles sabem que você está recebendo um sem número de ligações de vendas de produtos. Não é mais só a Oi te ligando para oferecer alguma coisa de São Paulo, não é só a Vivo ou a Claro. São inúmeras pessoas te ligando para oferecer desde serviços mais básicos e vendas mais básicas até vendas mais complexas, apartamentos, negócios, contas de banco, enfim. Então, tudo isso começou a ser tratado de uma forma bem diferente na pandemia, que é um cuidado, um respeito maior a você tem tempo para ouvir? Se você não tem, quer agendar uma hora para falar comigo sobre o assunto? Você tem interesse nesse produto? Não tem? Que produto você está precisando? Então, esses detalhes assim de como lidar com o cliente mudou ao longo deste período e provavelmente mantenha-se assim dessa forma pelos próximos anos, porque a forma de se fazer endomarketing assim ou para dentro, ela ficou online, né? Então a relação com o Instagram, com o Facebook da sua empresa, com o WhatsApp, as vendas que você faz por ali, a forma com que você faz, diz muito a respeito da tua companhia. Responder rapidamente, se conectar com o cliente, compreender o que ele precisa, ficar ligado com relação às demandas e aos produtos de moda e aqueles que você vai usar naquele período. Tudo isso faz parte de trazer o marketing para dentro da empresa. Então, o conceito síntese do endomarketing tem a ver com a motivação dos funcionários, com a comunicação, com o comprometimento,
com os valores, com os instrumentos de marketing e satisfação do consumidor. Ou seja, se você não tem funcionários motivados, você não tem funcionários fazendo marketing dentro da tua empresa. Então, você precisa entender, você precisa se perguntar se o marketing interno proporciona realmente os resultados que dele se espera. Então, os instrumentos utilizados estão sendo eficazes. Eu consigo me comunicar com o meu cliente através dos meus vendedores. Se eu não consigo, não é só culpa dos meus vendedores, também é minha culpa. É culpa minha porque eu que contratei eles. É culpa minha porque eu não estou conseguindo passar a eles a demanda correta. Então, é aí que entra os conceitos da gestão de pessoas, né? Aí que entra as questões relacionadas a trabalhar os nossos funcionários, a trabalhar na escolha deles, né? Nos processos de seleção, nos processos de motivação interna, de fazer com que ele se sinta bem no seu ambiente de trabalho. Não que ele trabalhe pela obrigação, mas que ele trabalhe porque ele veste a camisa e a partir disso ele sabe que ele deve fazer um bom trabalho dentro da empresa. Então, sob o ponto de vista dos dirigentes, a gente pode avaliar a utilização do endomarketing, principalmente através dos processos, resultados, dificuldades ou custos, e dos colaboradores, de que forma eles se sentem sensibilizados pelas políticas de endomarketing, ou seja, de que forma eles realmente sentem que fazem parte daquela empresa, porque nem sempre aquilo que a empresa acha que é o suficiente é de verdade. Às vezes coisas simples como enviar presentes, enviar alguma coisa, faz uma brutal diferença para que o funcionário se sinta dentro daquela organização ou fora dela. E às vezes a empresa peca nisso, ela erra nesses pequenos detalhes. E aí o funcionário não vai se sentindo dentro de uma equipe. Quando ele não se sente dentro de uma equipe, é muito mais fácil ele se ver na vontade ou enfim de sair dela, de ir embora, né? Então essa questão importa. A importância do marketing interno, então, diz de promover essa melhoria de relacionamento interno da equipe, né? A agilização e transparência dos fluxos de comunicação, a introdução de mudanças nas atitudes e comportamentos, as práticas de marketing interno que favorecem esse desenvolvimento nos funcionários de uma consciência de que todas as suas ações elas devem se voltar para a satisfação e necessidades dos clientes, né? Então, o marketing ele vai contribuir para essa formação de uma vantagem competitiva. Sim, principalmente agora, não é? Se você, por exemplo, se você está comprando online e se você tem um vendedor pelo qual você compra online e você se sente à vontade de falar com ele, se ele te responde na hora, se ele te trata bem, se ele dá um jeito. Opa, desculpa, gente. Se ele dá um jeito de te satisfazer como cliente, você está conseguindo fazer endomarketing de verdade dentro da tua organização e você está fazendo isso por duas questões. Ou o funcionário ele é muito engajado, né? Ou ele tem benefícios que fazem com que ele faça isso, né? Na atualidade, a gente já tem muita empresa procurando formas de fiscalizar os seus funcionários já lá na base, né? No relacionamento do WhatsApp deles, embora aparentemente, né, tenha questões legais aí complexas, mas a gente tem sempre que lembrar que grandes empresas não se importam tanto com isso, elas dão um jeito de fazer sem que ninguém saiba. Então, se elas consideram que é importante, elas vão achar um jeito de fazer. Então, as perspectivas, né, do desenvolvimento das atividades de endomarketing, elas levam em conta, então, a área de RH, a área de marketing, o trabalho em conjunto dessas áreas, porque o RH e o marketing sempre tem que estar entrelaçados, que é para que a gente consiga compreender exatamente o que se espera da área de marketing, o que você quer vender, quais são os produtos que você quer exaltar. Você quer exaltar a marca da empresa, os produtos que estão da marca da empresa, uma campanha específica, e o RH precisa indicar pessoas que façam isso, né? E precisa selecionar pessoas que estão alinhadas com a missão, a visão e os objetivos gerais da empresa. É a função da gestão de pessoas, né? É coordenar esses projetos e fazer com que as estratégias definidas pela empresa
passem tanto pelo RH e pelo marketing. Tanto que a aula sobre marketing holístico, que é a que vem depois, vai dizer disso também, vai dizer de como é que a empresa faz esse olhar entre todas as áreas. Quando a gente está falando de endomarketing, a gente está falando disso, de como é que o marketing se comporta olhando para todas as funções de uma empresa e tentando fazer com que tudo funcione. Então, alguns instrumentos de endomarketing, né, que a empresa tem à disposição. E, claro, eles vão ser adaptados à realidade da empresa, não são produzidos de forma isolada e eles normalmente fazem parte de um projeto que teve um diagnóstico anterior, ou seja, você verificou que precisava trabalhar uma determinada área da tua empresa, ou você tem um projeto que você quer vender e aí você vai criar esses instrumentos, que são folders, manuais, revistas, jornais, painéis, alguma grife interna, que é, por exemplo, o material promocional relacionado ao produto que a própria empresa fabrica, vídeos, canais, por exemplo, canais diretos de comunicação cliente, cliente-empresa, a memória, que é esse resgate do histórico da empresa, também pode, e atividades festivas, com ou sem participação de clientes, porque você pode fazer festas, enfim, dentro da organização com a participação de clientes. Podia, agora a gente faz festas online, mas a empresa ainda pode fazer isso. Então, a seleção dos instrumentos, ou o que é que eu vou usar para fazer endomarketing, porque festa é uma coisa que faz muito endomarketing, porque traz as pessoas para dentro da empresa. Muitas pessoas ficam em determinadas empresas por conta do ambiente de trabalho. Então, assim, como é que eu vou escolher qual é o melhor instrumento de marketing para usar para captar os meus funcionários e fazer com que eles vendam mais porque vestiram a camisa, ou que rendam mais, ou que trabalhem mais? Bom, vai depender dos objetivos da minha empresa, do planejamento de custos do projeto ou da empresa no geral, do nível de envolvimento das coordenações que eu tenho, da própria abrangência do meu grupo de funcionários, o que importa ou não para eles, da durabilidade ou a necessidade de atualizar esse material que eu vou fazer. Que tipo de material eu vou fazer? Eu vou fazer folder, eu vou fazer divulgação, eu vou fazer térmicas e enviar para os funcionários? Que é que eu vou fazer para deixar eles, né, mais dentro da minha organização? Então, aqui a gente tem uma comparação de instrumentos de marketing interno. Aí tem lá questões relacionadas a uma lista relacionadas, né, a todos os instrumentos que tu pode usar e o quanto eles abrangem ou eles duram. E aí vai depender, é claro, do tipo de organização e do objetivo dela com relação à criação destes instrumentos. Aí vocês podem ler a lista para ter ideias de tudo que pode ser feito, digamos assim. Então, projetos de endomarketing. A gente tem projetos relacionados à difusão cultural, onde você vai divulgar os valores essenciais da empresa e vai propiciar, então, essa formação de um clima adequado para promoção interpessoal. Por exemplo, difusão cultural tem a ver com festa ou com, enfim, você promover atividades, lives, o que for, que digam, olha, a nossa empresa é orientada com essas bases aqui, essas são as bases culturais. O desenvolvimento cultural, ele vai consolidar essa base cultural desenvolvida e vai acelerar por meio do reconhecimento e da valorização do ser humano, o seu comprometimento. Então, se eu tenho uma cultura que diz o seguinte, que diz que eu valorizo o meu funcionário porque ele trabalha bastante ou porque ele faz atividades que importam para a minha organização, eu preciso me comprometer a dar a ele o que ele quer, seja aumento de salário, seja, enfim, seja benefícios, mas eu preciso deixar claro que o que ele faz direcionado à cultura da empresa é importante. A segurança cultural, que faz então com que a chefia que está somente envolvida e não comprometida seja identificada, porque é ela que garante essa divulgação dos projetos básicos de difusão cultural. Projetos suplementares de RH, eles vão facilitar e vão melhorar esse grau de comprometimento das pessoas. E os projetos avançados, eles vão combinar questões psicológicas e materiais, eles vão combinar os projetos suplementares da gestão de pessoas, porque você vai trabalhar não só os benefícios
e retorno financeiro e monetário, mas você vai controlar também o retorno psicológico, que é mudar o cargo, que é enviar presentes, né? São os detalhes que trazem ou que cooptam o funcionário para dentro da organização. Algumas percepções relacionadas a endomarketing, então, que aí a gente vai colocar aqui, são questões, né? Que você precisa estar atento desde o conceito de marketing interno, aí para entender a que nível a gente está falando, se é do estratégico ou se é do tático, aí você vai ter ali objetivos de processo do marketing interno, as maiores dificuldades, os instrumentos mais importantes e assim vai indo. Esse aqui é um tópico, ó, e um quadro para você verificar os instrumentos e depois verificar como é que você faz a avaliação dos instrumentos, né? E aí tem aqui a avaliação de instrumentos de marketing interno, que é se você sensibiliza ou não sensibiliza. Por exemplo, atividades com familiares, se sensibiliza ou não. Se balanço social, fazer balanço social e divulgar, sensibiliza ou não, se preocupar com isso. Viver bem, intranet, enfim, são várias questões ali, reuniões mensais, murais, festas, o que sensibiliza ou não. Isso aqui, claro, é uma avaliação feita, né, para uma empresa, um exemplo de empresa nos dois casos, mas para a tua empresa você tem que verificar isso com os funcionários. Faz isso como? Faz isso através de fichas, né, de eles preencherem documentos dizendo o quanto então eles avaliam que instrumentos de marketing interno sensibilizam ou não os funcionários dentro de uma organização. Então, depende, não é estanque, né? Depende do tipo de organização, quem trabalha, quais são as perspectivas, qual é o foco, né? Então, tudo isso vai fazer com que mudem os instrumentos e com que as avaliações desses instrumentos sejam diferentes. E aqui, né, outra questão relacionada à avaliação, que é isso, que é associar então o nível de significância entre esses instrumentos de endomarketing, a categoria do perfil, né? Que setor que trabalha, qual é a idade, função. Então, isso vai ser bem importante para tu perfilar, para tu dizer exatamente o tipo, porque você tem que entender não só quem é que busca determinado retorno da empresa, mas exatamente o perfil dessa pessoa, né? Onde ela trabalha, qual a idade, qual a função que ela cumpre, quanto tempo ela está na empresa, o estado civil, o grau de instrução, porque a partir daí você vai ter um panorama dos funcionários da tua empresa e aí você vai conseguir entender, né? Que categoria de funcionário busca o que e de que forma eu vou atingir este funcionário fazendo o endomarketing voltado para ele, não é? Então, por fim, né, a eficácia de um processo de endomarketing, ela resulta não só dos instrumentos utilizados, mas também da própria gerência do processo. Os instrumentos de endomarketing, eles vão variar de empresa para empresa e são diferentes instrumentos que sensibilizam de forma diferente os funcionários. E a gente sabe disso porque somos pessoas diferentes, então nem tudo importa para todas as pessoas da mesma forma. E essa é a grande dificuldade do endomarketing, é eu decidir exatamente qual é o tipo de produto que eu vou oferecer, qual é o tipo de retorno que eu vou dar dependendo do meu funcionário. É isso então, aqui ficam as referências. Muito obrigada, estudem, beijinhos e tchau, tchau.